Olá! Você já parou para perceber que a sua caminhada ela é definida pelo seu olhar? A forma como você enxerga a vida determina a forma como você vive e a direção para a qual você caminha. Nesse momento, vamos iniciar uma palavra que vai se estender para o próximo domingo, que é tentar trazer uma reflexão que nos ajude a pensar sobre o tema, o olhar da fé. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que narra um pouco desse cenário e que vai desafiar o nosso coração a respeito do que Deus tem proposto para nós nessa tarde de domingo. Escute o que diz a Palavra de Deus em Números, capítulo 13, versos de 30 a 33. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Uma narrativa muito forte, que fala de forma muito clara também as duas possibilidades de enxergarmos a vida. De um lado, temos Caleb, que se permitiu ser usado por Deus e caminhar na direção que Deus tinha para ele e ver aquela situação a partir do olhar da fé. De outro lado, temos os demais espias, que não conseguiram absolutamente enxergar o que Deus esperava. Olharam apenas para as circunstâncias. A narrativa do texto traz para nós uma situação real. O desafio era muito grande, mas havia uma promessa dada por Deus a Moisés de que ele e o seu povo possuiriam a terra, e que esta terra era muito abençoada, manava leite e mel. O texto sagrado diz, em toda a narrativa, se você quiser conferir depois o capítulo inteiro, que eles de fato foram e a notícia que eles trouxeram é verdade, essa terra é abençoada, tudo que planta prospera, a colheita é farta, enfim, é verdade. No entanto, aí vem a ressalva, nós não podemos possuir esse lugar, porque aqueles que estão lá são mais fortes do que nós. E eles começam a espalhar um relatório negativo, dizendo que era impossível possuir aquela terra. Veja que coisa insana, espiritualmente falando. Como Deus nos prometeria algo se isso fosse impossível? Deus não brinca conosco. Havia uma promessa dada para o seu povo, que esse povo possuiria a terra. E nesse trajeto há um esquecimento das promessas de Deus. De alguma forma, eles se apercebem e se apegam da realidade ou à realidade e se esquecem do Deus da promessa e das promessas do Deus, que é fiel. A palavra diz aqui claramente que a missão de reconhecimento foi um sucesso, ou seja, eles chegaram às conclusões que precisavam, mas temos aqui dois relatórios. De um lado, Caleb diz: subamos e tomemos a terra, ou posse da terra, porque é certo que venceremos. Do outro lado, eles dizem: olha, não dá. Eles dizem: não é possível. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha que exagero, que ponto que eles chegaram, tentando levar um relatório negativo para intimidar qualquer ação. Chegam a dizer que aquela terra devorava aqueles que ali viviam e que era uma terra de gigantes e que eles se viam como gafanhotos. No entanto, não era essa a realidade. Existia um fato real. Não seria fácil possuir aquela terra. Demandaria trabalho, luta, seria estabelecida ali uma guerra para aquela terra ser possuída. No entanto, Caleb chega à conclusão de que era uma guerra já com vitória declarada. E é por isso que ele diz: tomemos posse da terra, é certo que venceremos. É interessante a gente olhar para essa cena e trazer isso para a nossa realidade. Às vezes temos a mesma situação na nossa vida que é percebida por várias pessoas de forma diferente. Não só porque o ângulo é diferente, o ângulo do pai é diferente do filho que está numa situação, e é diferente da mãe, os ângulos são diferentes, portanto a visão também é diferente. Mas mais do que isto, mais do que uma questão de ângulo, há uma questão de fé sendo posta nessa situação. E segundo esse texto sagrado, Caleb tinha a visão da fé.
Ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que seria uma luta contra gigantes, que não seria uma luta tranquila, mas ele sabia que Deus havia lhe dado uma promessa, não somente a ele, mas ao povo, e que ele possuiria aquela terra. Quando somos tomados pela visão do céu, quando passamos a enxergar a partir da visão de Deus, que é a visão da fé, eu sei que os desafios serão os mesmos, mas a ótica será diferente. Iremos enxergar para além do desafio. Iremos enxergar a ação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus e, por fé, já iremos declarar a nossa vitória. É óbvio que a vida também inclui derrotas, fracassos, dificuldades, mas não podemos esquecer de um fato: o que Deus tem prometido para nós, isso se cumpre, porque fiel é o Deus da promessa. E diz a palavra de Deus que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, declara assim o profeta Isaías. O texto sagrado nos dá aqui uma lição tremenda. Podemos ser como Caleb e enxergar a partir da visão da fé, e podemos ser como os demais espias que se apegam ao problema. Você pode focar no problema ou pode focar na solução. É uma questão de escolha, de postura diante de